Hoje iremos apresentar um trabalho falando sobre a colonização americana e quem fará esse trabalho será eu, o Matheus, o Miguel, o Júlio e o Johnny. Nessa ordem. As explorações e primeiros assentamentos nos Estados Unidos remontam aos séculos XVI e XVII, com os primeiros exploradores europeus, como os espanhóis liderados por Hernán Cortés e Francisco Pizarro, que exploraram a parte do que hoje são os Estados Unidos, embora suas principais conquistas tenham sido no México e na América Central. No início do século XVII, os ingleses estabeleciam colônias permanentes na América do Norte, como Jamestown em 1607 e Plymouth em 1620, buscando principalmente riquezas, comércio e liberdade religiosa. Essas colônias enfrentaram desafios significativos, incluindo conflitos com povos indígenas locais e dificuldades de sobrevivência. À medida que mais colonos chegavam, as colônias cresceram, desenvolvendo economias baseadas em agricultura, comércio e pesca. A relação com os nativos americanos variou de alianças temporárias e conflitos violentos, muitas vezes resultando na dispersão ou remoção forçada de tribos nativas de suas terras tradicionais. Em resumo, as explorações e assentamentos iniciais dos Estados Unidos foram marcados por um misto de cooperação e conflito entre os europeus colonizadores e povos indígenas, que moldaram profundamente a história e desenvolvimento do que viria a ser a nação americana. Colonização inicial dos Estados Unidos teve início no século XVII, com a chegada dos primeiros colonos britânicos à América do Norte. Jamestown, fundada em 1607, foi o primeiro assentamento permanente inglês na região, enfrentando desafios como escassez de alimentos, doenças e conflitos com povos indígenas. Jamestown se estabeleceu e se tornou um centro de comércio de tabaco, contribuindo para a colonização britânica na América do Norte. A experiência de Jamestown ilustra as dificuldades e complexidades da colonização inicial dos Estados Unidos. A migração em massa para os Estados Unidos teve várias fases ao longo da história. No século XVII, colonos europeus, principalmente britânicos, migraram em massa para estabelecer colônias na costa leste, buscando liberdade religiosa, oportunidades econômicas e terra. Essas colônias se desenvolveram rapidamente com agricultura, comércio e crescimento populacional sendo pilares fundamentais. Durante o século XIX, houve outra onda de migração em massa devido à fome da Irlanda, perseguições religiosas na Alemanha e desejos de uma vida melhor na Europa Oriental. Esses migrantes contribuíram para a expansão territorial, industrialização e diversificação étnica dos Estados Unidos. No final do século XIX e início do século XX, a migração em massa intensificou-se com a chegada dos europeus do sul e orientais, fugindo da pobreza e das dificuldades políticas em seus países. Eles ajudaram a construir as cidades e indústrias do Nordeste, desenvolvendo setores como manufatura e serviços. Em resumo, a migração em massa desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das colônias e posteriormente dos Estados Unidos, influenciando a cultura e economia e sociedade do país de maneira significativa. A Guerra Civil foi o conflito entre estados do Norte e do Sul. Culminou na Guerra Civil Americana, que começou em 1861 e terminou em 1865, que resultou na abolição da escravidão e na consolidação da União Nacional. Em suma, a expansão e consolidação colonial dos Estados Unidos foram moldadas por uma combinação de aspirações econômicas, expansão territorial, conflitos com povos indígenas e a busca por autonomia política. Esses processos foram fundamentais para a formação e crescimento dos Estados Unidos como uma potência continental. As atenções que levaram à independência dos Estados Unidos foram movidas principalmente pelas políticas físicas opressivas da Grã-Bretanha, como o autor de selos e o ator de Trondheim, que aumentaram a insatisfação nas colônias americanas. Isso resultou em protestos, boicotes e conflitos armados,
comunicando na Declaração de Independência em 1776, onde os colonos declararam oficialmente a separação das 13 colônias de Grã-Bretanha. A Guerra de Independência Americana de 1775 a 1788 seguiu-se, e a declaração consolidando a autonomia dos Estados Unidos como uma nação soberana.